Samuel Lino desembarcou no Flamengo cercado de expectativa. A negociação para contar com o atacante foi tratada como uma das mais importantes do clube no ano. O jogador, que vinha atuando no futebol europeu, despertou o interesse de diversos clubes, mas foi o rubro-negro que conseguiu viabilizar o acordo. Com investimento significativo, o Flamengo trouxe o atacante para reforçar o setor ofensivo, apostando em sua velocidade, capacidade de drible e chegada constante à área adversária. A diretoria via nele um nome capaz de desequilibrar jogos decisivos e dar ainda mais profundidade ao elenco que disputa títulos em várias frentes. Sua estreia com a camisa rubro-negra não demorou a acontecer e rapidamente chamou a atenção da torcida. Ainda nos primeiros jogos, Samuel Lino mostrou personalidade, não se escondendo da partida e assumindo o papel de protagonista quando necessário. Em um elenco cheio de estrelas, conseguiu espaço pela entrega e pela qualidade técnica. O ponto alto foi a atuação na goleada por 8-0 sobre o Vitória, quando marcou 2 gols e distribuiu 3 assistências, deixando claro que poderia ser peça-chave para o técnico Felipe Luiz. Desde então, ele seguiu sendo observado não apenas pelos torcedores, mas também por analistas e, naturalmente, pelos olheiros da seleção brasileira. O bom desempenho em tão pouco tempo abriu as portas para uma convocação inédita. Carlo Ancelotti, técnico da seleção, decidiu chamá-lo para a data FIFA, substituindo Matheus Cunha, que se lesionou. Para Lino, foi uma conquista especial já, que nunca havia defendido a camisa da seleção, nem mesmo nas categorias de base. A convocação representou um reconhecimento imediato daquilo que o jogador vinha apresentando no Flamengo, e também um voto de confiança para o futuro. No primeiro compromisso contra o Chile, Samuel Lino ainda não entrou em campo. Permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos, mas a expectativa de uma estreia aumentou ainda mais. A imprensa brasileira passou a acompanhar de perto cada detalhe de seus treinos com a seleção, destacando inclusive um golaço marcado em atividade que viralizou nas redes sociais e fez a torcida rubro-negra projetar sua estreia com a amarelinha. A oportunidade, ao que tudo indica, chegará na altitude de El Alto. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande e confirmadas pelo portal GE, Samuel Lino treinou entre os titulares e deve começar jogando contra a Bolívia em partida marcada para esta terça-feira, dia 9 às 8h30 da noite, horário de Brasília. É uma decisão que mostra como Ancelotti pretende usar esse jogo para observar novas peças, dar rodagem ao elenco e testar jogadores em cenários desafiadores. A provável escalação da seleção para o duelo deve ter Alisson no gol, Wesley, Fabrício, Bruno, Alessandro e Caio Henrique na defesa, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio de campo, além de Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Formando o trio de ataque, ou seja, além de Lino, outros nomes ligados ao Flamengo também devem estar em campo desde o início, reforçando a presença rubro-negra na seleção. Para Samuel Lino, a titularidade contra a Bolívia representa muito mais do que apenas um jogo. É a chance de mostrar que o bom momento no Flamengo não é obra do acaso, mas reflexo de um talento pronto para servir a seleção brasileira em longo prazo. A estreia, se confirmada, pode ser o início de uma nova etapa em sua carreira marcada por desafios ainda maiores e pela possibilidade de se consolidar no cenário internacional. O Flamengo, por sua vez, observa com orgulho esse momento. Em poucos jogos, o atacante se tornou peça relevante no elenco e agora leva o nome do clube ao mais alto nível, defendendo as cores da seleção brasileira. A torcida rubro-negra, sem partidas do time para acompanhar por conta da data FIFA, volta seus olhos para Samuel Lino e para os demais convocados do elenco, vivendo a expectativa de vê-los brilhar também com a amarelinha. Assim, tudo indica que Carlo Ancelotti realmente tomou a decisão de escalar Samuel Lino como titular contra a Bolívia. Se confirmado o jogo, marcará não apenas a estreia do atacante na seleção, mas também o início de uma nova fase em que Flamengo e Brasil dividem o privilégio de contar com um jogador em ascensão meteórica, pronto para se firmar como protagonista dentro e fora do país.
O torcedor rubro-negro já começa a sentir no ar aquela expectativa especial, porque uma peça importante do elenco do Flamengo está muito perto de retornar aos gramados. Trata-se de Eric Pulgar, o volante chileno que não veste a camisa do clube desde o duelo contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Naquela partida, Pulgar sofreu uma lesão no pé, mais precisamente no quinto metatarso, e desde então vem enfrentando um longo e exigente processo de recuperação. Já são mais de 2 meses afastado, dedicado intensamente a exercícios e tratamentos para voltar a ficar à disposição da equipe. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, a volta do camisa 5 já começa a ganhar contornos mais concretos. Nos últimos dias, o Flamengo divulgou imagens que animaram bastante a torcida, mostrando Pulgar em atividades na academia do clube. Essas cenas foram recebidas quase como um alento, pois evidenciam que a evolução física é consistente e que o jogador já está aumentando o ritmo dos trabalhos. Não se trata mais de movimentos leves de recuperação, mas sim de atividades em intensidade crescente, algo que indica uma fase mais avançada de reabilitação. No sábado, dia 6, Eric Pulgar deu mais um passo nesse processo ao participar de atividades no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Depois de tanto tempo parado, cada avanço é celebrado, mas a verdadeira esperança vem do fato de que ele está se aproximando do momento de voltar a treinar, com bola etapa decisiva, antes da liberação para os jogos oficiais. Ainda de acordo com Vene Casagrande, o volante passará por uma bateria de exames nos próximos dias. Entre quinta e sexta-feira, será submetido a uma tomografia que terá papel fundamental para definir os rumos da recuperação. Esse exame vai mostrar em detalhes o estágio da cicatrização do quinto metatarso, caso a análise aponte que o osso já está completamente consolidado. A expectativa é que Pulgar precise de mais 3 semanas de preparação antes de poder atuar novamente. Nesse período, ele faria a chamada fase de transição, voltando gradualmente ao campo, com treinos progressivos, até alcançar condições plenas de jogo. Existe, no entanto, a possibilidade de que os exames indiquem uma consolidação parcial da lesão. Se esse for o caso, o jogador terá de manter o ritmo atual de reabilitação, fortalecendo a região com paciência e cuidado, sem precipitações que possam acarretar em uma recaída. O Flamengo entende que, por mais valioso que Pulgar seja para o elenco, a prioridade é garantir uma volta definitiva e segura, sem abrir brechas para novas contusões. A previsão mais otimista aponta para um retorno entre os dias 2 e 3 de outubro. A coincidência de datas chama a atenção, já que justamente no dia 2 o Flamengo terá um confronto direto no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Seria o cenário perfeito para a reestreia do chileno num jogo de peso na parte de cima da tabela. Ainda assim, a comissão técnica adota uma postura cautelosa e não descarta adiar a utilização do atleta para partidas seguintes contra adversários como Palmeiras, Santos e Bahia, todos duelos importantes na luta pelo título. O que fica claro é que a torcida já tem motivos para se animar. Eric Pulgar superou a fase mais delicada da recuperação, voltou a treinar em alta intensidade e agora depende apenas da confirmação médica para entrar na etapa final de preparação. O Flamengo, por sua vez, se vê muito próximo de contar novamente com um reforço de peso no meio de campo. Em um momento decisivo da temporada, recuperar um jogador de tanta qualidade e equilíbrio tático pode ser exatamente o diferencial que fará a diferença na briga pelo Brasileirão. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue demonstrando por que hoje é visto como uma verdadeira potência do futebol sul-americano. Não se trata apenas do que acontece dentro das 4 linhas, onde o elenco repleto de estrelas dá ao técnico Felipe Luiz inúmeras alternativas de qualidade. Fora de campo, nos bastidores, o clube também impressiona, consolidando a imagem de que vive um momento de protagonismo absoluto.
Recentemente, a diretoria rubro-negra, sob a liderança de Luiz Eduardo Bap, deu mais uma prova de força no mercado. Após uma passagem conturbada com o patrocinador Master, que deixou de cumprir os pagamentos a partir de maio, o Flamengo se movimentou com rapidez. A relação terminou em uma rescisão amigável e, na sequência, o clube anunciou um contrato que já é considerado histórico. Trata-se do maior patrocínio já firmado por um time de futebol na América Latina. Pelos termos do novo acordo, o Flamengo receberá 895 milhões de reais, garantidos ao longo de 3 anos e 4 meses até dezembro de 2028. O número impressiona ainda mais quando se consideram os bônus e variáveis, que podem elevar o montante para 932 milhões e meio. A comparação com outros gigantes do continente mostra o tamanho da conquista. O valor é 2,5 vezes superior ao contrato atual do Corinthians, quase 3 vezes maior que o do Palmeiras e chega a ser mais de 7 vezes acima do que recebe o River Plate do seu patrocinador Master. É a confirmação de quanto a marca Flamengo se valorizou nos últimos anos. Mas o trabalho não para por aí. De acordo com o jornal O Globo, Luiz Eduardo Bap já conduz conversas com a Adidas, fornecedora oficial de material esportivo. O objetivo é renegociar os valores, ajustando o contrato à nova realidade financeira do clube. A visão da diretoria é clara: se a marca Flamengo cresce ano após ano, é natural que todos os acordos comerciais acompanhem esse crescimento e reflitam a força do rubro-negro no mercado. Esse processo de valorização é fruto de um projeto de gestão que entendeu como transformar a popularidade da torcida em resultados financeiros concretos. A nação rubro-negra, estimada em mais de 40 milhões de apaixonados espalhados pelo Brasil e pelo mundo, é um ativo de peso inigualável. Esse poder de mobilização e consumo é justamente o que torna o clube tão atraente para grandes empresas interessadas em associar seus nomes a uma marca de alcance global. Além do patrocínio, o Flamengo se estruturou para garantir receitas sólidas em diferentes frentes. O programa de sócio-torcedor é um dos mais fortes da América do Sul. A bilheteria do Maracanã se mantém em níveis elevados a cada temporada. A venda de camisas e produtos oficiais bate recordes constantes. Esses fatores permitem ao rubro-negro caminhar com sustentabilidade sem depender exclusivamente da negociação de jogadores realidade, que ainda é comum em muitos clubes do continente. O que se vê hoje é uma instituição que não depende apenas dos resultados dentro de campo para se manter entre os gigantes. O Flamengo consolidou um modelo de gestão que trabalha para maximizar receitas, fortalecer a marca e transformar cada parceria comercial em reflexo da grandeza que o clube representa. Se o desempenho esportivo segue sendo o combustível da paixão, a solidez financeira e a visão estratégica são os motores que garantem que o mais querido do Brasil continue à frente, tanto em território nacional quanto no cenário internacional. Adriano Imperador voltou a ocupar o centro das atenções e, como sempre, despertou uma onda de lembranças e sentimentos na nação rubro-negra. Em entrevista ao programa Boteco do Chula, o ídolo eterno do Flamengo não economizou nas palavras e fez uma declaração que rapidamente tomou conta das redes sociais. Com a mesma naturalidade que sempre o acompanhou, afirmou que jogou mais do que Mbappé, Lewandowski e também Gabigol. Uma frase forte carregada de confiança que imediatamente gerou debate entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Durante a conversa, Adriano foi provocado a se comparar com alguns dos maiores nomes do futebol, tanto do passado quanto do presente. Surgiram nomes pesados como Ronaldo Fenômeno, Romário e Ibrahimovic, além de Mbappé, Lewandowski e o próprio Gabigol, ídolo recente do Flamengo. O Imperador, sem titubear, afirmou ter superado alguns desses nomes, mas ao mesmo tempo mostrou humildade ao reconhecer que outros estavam em um patamar acima. Disse que se considera melhor do que Mbappé, Lewandowski e Gabigol, mas fez questão de admitir que Romário, Ibrahimovic e Ronaldo Fenômeno foram maiores do que ele. Essa fala, ao mesmo tempo ousada e sincera, rapidamente viralizou. Nas redes sociais, especialmente no antigo Twitter, hoje chamado de X-Torcedores, transformaram a declaração em comparações diretas, quase como se fosse uma tabela de confrontos.
a repercussão foi imediata, não apenas pela provocação contida nas palavras, mas porque ela reflete exatamente a forma como Adriano encara a própria carreira, alguém que sempre confiou no seu talento, mas que nunca deixou de valorizar a grandeza de outros craques. O trecho acabou ganhando ainda mais força porque trouxe à tona uma velha discussão entre torcedores e especialistas até onde Adriano poderia ter chegado se não fossem as dificuldades pessoais que enfrentou fora de campo. Muitos voltaram a se perguntar como seria sua trajetória caso tivesse seguido de maneira contínua, sem tantas interrupções e problemas extracampo. A sensação geral é a de que ele poderia ter rivalizado com os maiores nomes da história do futebol mundial. Mesmo assim, o que conquistou já foi suficiente para marcar época e colocá-lo entre os grandes atacantes da sua geração. No Flamengo, a sua passagem é lembrada com carinho e emoção até hoje. O ponto mais alto veio em 2009, durante a campanha inesquecível do Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, Adriano disputou 30 partidas, balançou as redes 19 vezes e ainda distribuiu 4 assistências. Mais do que números, foi o verdadeiro líder do time, o jogador que simbolizou a arrancada histórica que levou o Mengão ao tão sonhado hexanacional. Aquele título não foi apenas uma conquista esportiva, mas a consagração definitiva de Adriano como um herói rubro-negro. O camisa 10 se transformou na alma da equipe, carregando-a em momentos decisivos, impondo respeito aos adversários e estabelecendo uma conexão profunda com a torcida. Até hoje, a imagem do imperador erguendo o troféu brasileiro é considerada uma das mais emblemáticas da história recente do clube. Mas a história de Adriano no Flamengo não se resume a 2009. Ao longo dos anos 2000, ele participou de diferentes conquistas com o manto sagrado, como a Taça Guanabara, títulos estaduais e até a Copa dos Campeões. Cada passagem foi especial. Cada retorno ao clube mexeu com a paixão da torcida. Mas foi em 2009 que a sua história se transformou em lenda. Ali, ele realmente incorporou o apelido de imperador, não apenas pelo porte físico e pela força dentro de campo, mas pelo papel decisivo que desempenhou naquela campanha vitoriosa. A entrevista ao Boteco do Chula acabou sendo mais do que uma simples fala polêmica. Foi um lembrete poderoso de que Adriano Imperador não foi apenas um jogador talentoso, mas um personagem marcante do futebol mundial. Com sua mistura de confiança e humildade, de provocação e simplicidade, ele voltou a mostrar por que ocupa um lugar único no coração da nação rubro-negra e também na memória dos torcedores de futebol em geral. Sua história é feita de gols, títulos, carisma e também de uma aura nostálgica que faz qualquer um se perguntar até onde ele poderia ter chegado. No fim das contas, a declaração que gerou tanta repercussão serviu para reacender a chama de um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo. Adriano Imperador permanece como um símbolo eterno, um daqueles jogadores que ultrapassam a estatística e se transformam em mito, marcado para sempre no imaginário de quem teve o privilégio de vê-lo jogar. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.